Pensei bastante sobre o que falar aqui hoje. A gente viu um treinamento agora há pouco aí da Lu, né? Fantástico, muita técnica. E eu não sou um treinador, né, Cris? Pessoal que está nos ouvindo aí, não sou treinador, muito pelo contrário, nunca me vi fazendo isso, né? Então, o que eu posso fazer aqui é contar um pouquinho de quem a gente é, de quem eu sou neste momento. Até vou falar um pouco mais de mim aqui, de quem eu sou e do que a gente está enxergando, do que a gente está vendo aí para frente, né? Das coisas que aconteceram nesses últimos tempos. Vou botar um pouquinho de foco em algumas situações. Vai ser um jogo rápido, um treinamento rápido. Treinamento não, um bate-papo rápido, né? E de tudo que está acontecendo, de tudo que nos envolve, essa turbulência que acabou acontecendo na nossa vida esses últimos anos, esses últimos meses, de tudo que a Polishop nos proporciona, né, e de toda a transformação, principalmente, que ela nos proporciona. Acabei colocando esse título de Recalculando a Rota, porque a gente tem feito isso há bastante tempo na nossa vida, né, e acredito que muita gente está fazendo isso nesse momento, e principalmente agora, né, a gente está sempre recalculando a rota, mudando o norte, achando os caminhos, reorganizando a vida, né? E já quero começar fazendo algo que eu não tinha o hábito de fazer. Então, a Polishop ela já entrou na nossa vida dessa forma. Eu era um cara que eu não costumava agradecer, não tinha esse hábito de agradecer. E aprendi a fazer isso. E hoje a gente consegue... isso não é fácil, né? Para muita gente não é fácil. Para mim não era fácil. Eu sempre aprendi a fazer as coisas muito sozinho. Eu sempre assumia a frente de tudo que eu ia fazer. Eu não estava acostumado a agradecer, né? Não tinha o hábito da gratidão. E hoje eu consigo agradecer algumas pessoas com muito coração, não só eu quanto a Preta, nossa família aqui, por tudo que elas representam para nós, desde esse momento que a gente entrou no canal, de tudo que ele transformou na nossa vida, assim, de dentro para fora, né? O Dudu, a Beth, que estão sempre presentes com a gente, o Zang, a gente está muito mais próximo agora, né? O Marcelo, a Aline, inspiração para a gente desde as primeiras vezes que a gente se encontrou, né? O Marcelo e a Aline são pessoas muito família, Zang também, todos, né? Dudu, Beth, mas o Marcelo e a Aline tem, sei lá, a gente se identificou demais com eles. O Cris, obviamente, né? A seriedade do Cris, tudo que ele representa da forma, digamos que curta e grossa de se expressar, mas é assim que tem que ser mesmo, a gente tem que ser verdadeiro. E o Daniel, o Gilberto, que são a alma deste canal, né, o João, por tudo que ele representa para a gente, por ter aberto as portas do canal, para que a gente, de alguma forma, pudesse mudar um pouco a nossa rota, mudar um pouco do nosso caminho, e é um pouquinho dele que eu vou falar mais para frente, tá? Esse aqui é o nosso time, a nossa família, já falei algumas vezes sobre isso, mas é a nossa base, é o que nos movimenta, né? A Preta, também conhecida como Annelise Leotti, todo mundo conhece ela como Preta Pretinha, tem 47 anos, é uma excelente profissional de educação física, se formou pelo IPA, é uma esportista imparável. Eu costumo dizer que às vezes ela me enlouquece, ela fica 2, 3 dias aqui sem fazer atividade física, ela já começa a sentir dor, ela tem que fazer alguma coisa, né? Não para nunca, jogou basquete quando era mais nova, hoje é uma corredora, joga beach tênis, é uma super mãe, uma mega mãe, empreendedora, batalhadora, meio que a mola propulsora da casa, que ela é a emoção, eu sempre fui mais a razão, freio de mão puxado, e as nossas duas queridas, nossas duas princesas, nossos motivos, nosso café com leite, a Laís e a Isabela. A Laís está com 18 anos, saiu de casa, deixou um vaziozinho aqui, está morando em Porto Alegre agora, realizando o sonho dela, deixou o pai e a mãe aqui correndo atrás para conseguir estruturar e manter ela fazendo a faculdade de arquitetura na Unicinos, que era um sonho que ela tinha. Acabou de nos mandar um projeto que ela fez agora há pouco, tem aula amanhã, estava estudando, então está bem feliz, e é isso que importa para nós. E a Isabela, que é a nossa lemoa, a nossa cabrita aqui que não para, super atleta, né? Luta lá no jiu-jitsu, é uma ginasta, faz o tecido acrobático. Isabela não para nunca, são os nossos motivos, né? A gente faz tudo isso por elas, sempre fez tudo isso por elas. Tudo que a gente construiu na nossa vida foi baseado no nosso núcleo. A gente mora em Osório, como o Cris falou. Osório é uma cidade pequena, 40 mil habitantes, no litoral norte. Aqui está bem posicionada, às margens da 101, então está muito próxima de Porto Alegre, está muito próxima da praia.
né? Uma cidade bem tranquila, uma cidade plana. A gente tem um pouco de tudo aqui, é boa de morar, tem saúde, tem tudo. Mas é uma cidade realmente pequena que travou nos 40 mil, não cresceu, não evoluiu e acho que dali não sai, né? Então, um pouco limitada nesse sentido, né? E eu sou o Lima Bach, sou conhecido também como Carlos Henrique Bach, a minha mãe me conhece assim, né? Tenho 47 anos, sou um empreendedor, sou desenhista por formação, fiz artes plásticas na URGS, levei 10 anos estudando porque eu precisava trabalhar. Eu sou um cara simples, eu venho de uma família muito simples, sempre gostei muito de desenhar, sempre fui um cara curioso, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito calmo, sempre fui arteiro, sempre fui tranquilo de lidar, desde pequena a mãe sempre falava isso. Eu era aquele cara inventor que desmontava as coisas e montava novamente. Sempre fui um aluno mediano, não sou aquele cara que gosta muito de estudar, nunca fui, né? Mas quando eu precisava, eu abria o livro, ia lá, buscava, ia na biblioteca pública, na minha época não tinha internet, né? E ir atrás da informação. Hoje eu costumo dizer que não há nada que a gente não possa fazer, né? Se tiver um Google e um YouTube, tu aprende a fazer qualquer coisa. E um sistema Windows também, né? Então eu vivia na rua brincando, eu jogava vôlei, na época da escola, sempre fui muito responsável, eram características que eu sempre trouxe comigo. Nunca cogitei fazer um curso superior, não estava no nosso radar, fui muito incentivado pela Preta, né? E a gente se conheceu muito cedo, ela tinha 15 anos na época, eu já tinha 16. Costumo dizer que a gente se conheceu no berçário. A gente namorou por 10 anos, muito cedo, né? Começamos a estudar e fomos morar em Porto Alegre. A gente acabou, depois de terminar a faculdade, a gente acabou, já morava junto, mas casamos, estamos juntos desde sempre, a gente é parceiro para tudo, né? A Preta é uma grande apoiadora, a gente se apoia, a gente se ajuda. Penso que é assim que as coisas têm que ser, né? E a gente construiu uma vida empreendedora desde muito cedo. Então, quando eu conheci ela, eu trabalhava numa padaria naquela época, com 16 anos, e ali eu entendi cedo que se eu seguisse trabalhando ali, eu não ia conseguir construir nada na minha vida, né? Não era aquele salário que ia pagar qualquer tipo de sonho que eu tivesse. E voltei para casa, meio que desafiei meu pai na época. Meu pai tinha umas crenças bem limitantes, muito mais do que as minhas, obviamente, né? Vou falar um pouquinho dele depois. Meu pai achava que eu tinha que ter um emprego, e a minha mãe até que me incentivou, me emprestou um cantinho da garagem dela, né? Eu aproveitei uma oportunidade que tinha na cidade, que tinha muita festa, e montei uma serigrafia e comecei a trabalhar com essa parte de comunicação visual ali, sem saber fazer, errando, acertando, procurando em livro, buscando aprender, mas era a forma que eu tinha de conseguir estudar, né? Trabalhava de dia em Osório, pegava um ônibus, ia para Porto Alegre, fazia minha aula, voltava na madrugada, era assim que eu fazia, por isso que eu levei 10 anos para me formar. Nesse meio tempo, a Preta se formou em Educação Física, no IPA, né? A gente já morava junto, né? Foi época de bastante dificuldade para nós, a gente comia, não tinha dinheiro, né? O dinheiro era muito curto, né? O pai dela só pagava a faculdade, o resto era tudo por nossa conta, meus pais não tinham como nos ajudar também. Então, a gente comia massa com salsicha, a gente vendia sanduíche, vendia moletom, a gente fazia de tudo para ir atrás dos nossos objetivos, conquistar aquilo que a gente queria, né? A Preta se formou, acabou montando uma academia personal, né? Que também era uma inovação para a cidade na época, não existia isso na cidade, e os negócios deram muito certo, os negócios cresceram, a gente foi evoluindo em cima disso, né? Construindo a nossa vida em cima do nosso trabalho, né? Eu venho de uma família muito simples, a minha mãe, Dona Vera Maria Bach, uma colorada, uma professora aposentada, estive na casa dela hoje, almocei com ela, veio de uma família sem estrutura, uma família simples, uma família muito pobre. A minha mãe é filha de mãe solteira, então na época de juventude dela, ela passou muita dificuldade, né? Naquela época, ser filha de mãe solteira era feio, né? Era muito ruim. Então a mãe brigava na escola, volta e meia ela batia nos guris na escola, a gente tem bastante história disso para contar. Mas eu vi a minha mãe durante muito tempo trabalhar muito para criar 5 filhos. Nós somos 5. Eu tenho 4 irmãs, né? A mãe dava aula durante o dia, costurava durante a noite, estava sempre se virando para sustentar a casa, para ajudar o pai nas contas da casa. E eu via minha mãe tentando provar para ela mesma a vida inteira que ela tinha valor, né? A gente sabia do valor dela, mas ela precisava comprovar isso, talvez por uma herança genética, por tudo que ela passou na infância dela.
né? Minha mãe é sensacional, tudo que ela faz com muito capricho, cozinha maravilhosamente bem, não dá para almoçar todo dia na casa dela, senão a gente engorda, né? É uma vitoriosa, é uma guerreira, eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho dos meus pais, da minha mãe, de ser filho de quem eu sou, né? E o meu pai, ele veio de uma família de classe média, tinha uma situação um pouco melhor que a da minha mãe, mas também não era uma situação muito fácil. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, meu pai era funcionário público da prefeitura de Osório, né? Ele era um cara mais acomodado, né? Tinha mais 4 irmãos também, ele era o mais novo, e talvez por ser o mais novo também era o mais protegido, e aquele irmão que foi ficando para ajudar a família naquela época, né? O meu avô era empreendedor, Carlos Bach, né? Eu trago o nome do meu avô. Meu avô montou a primeira livraria na cidade. Aí meu pai, eu lembro que a mãe conta, né? Meu pai já é falecido. A mãe conta que o pai deixou de assumir um cargo na Petrobras na época porque o avô queria que ele ajudasse na livraria, né? Então o pai acabava fazendo tudo que os pais dele pediam. Então foi ficando, virou um funcionário público municipal, acomodado, né? Mais caseiro, mas sempre foi para mim um exemplo de caráter, né? O pai era um cara muito correto. O pai era um cara que tinha a família sempre do lado dele, tinha muito amor pela família, assim, e sempre foi um batalhador, um lutador. Nos últimos 10 anos de vida dele, ele lutou contra tudo que é câncer que tu pode imaginar, né? Câncer de pulmão, de fígado, rim, problema de coração, carótida, aneurisma, de tudo um pouco. Nunca reclamou, nunca deixou de fazer um exame, nunca deixou de fazer uma cirurgia, nunca deu um passo para trás. Sempre seguiu em frente, até o último minuto dele, mês que vem, agora vai fazer 10 anos que ele faleceu. Ele faleceu um dia depois do aniversário da minha irmã mais velha, né? Ficou se segurando os últimos minutos, virou a noite e ele se entregou. Então, eu acompanhei os últimos 10 anos dele muito de perto, as minhas irmãs já estavam fora. Então, o pai é o meu maior exemplo de não desistir, né? E isso aqui é o saldo de tudo isso, né? Eles casaram muito cedo, meus pais. Minha mãe tinha 17 anos, né? Para ela foi excelente, até saiu de casa naquela época. O pai tinha 32, eram 15 anos de diferença entre os dois. Então, eu tenho 4 irmãs, esposa, 2 filhas, muitas sobrinhas, tenho apenas um sobrinho, né? Tenho 2 cunhados, outros 2 cunhados já tiveram o ID cortado da família, né? Então, é muita mulher, somente eu e o Otávio ali de homens na família. Eu costumo dizer que eu sou o sapo na lagoa, né? Rodeado de perereca, e com perdão da palavra, né? Eu conheço o TPM por signo, então não é muito fácil, né? As mulheres tomaram conta do mundo, né? Nunca nos faltou nada desde cedo. A gente teve uma infância muito simples, não nos faltou nada, a gente viveu sempre com o básico, mas eu acompanhei a minha vida, né? Os móveis da nossa casa eram emprestados, a gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, a gente brincava na rua, mas a gente sempre teve amor, sempre teve carinho, teve respeito, né? Sempre tivemos muitos bons exemplos dos nossos pais, e talvez por isso todas as minhas irmãs tenham sucesso, a gente tenha trazido com a gente algumas características de sucesso, né? E eu lembro sempre que, acho que foi no primeiro seminário que eu assisti do Cris, o Cris comentou que a gente costuma trazer para dentro do negócio nós mesmos, né? Até fui buscar hoje no Winner lá, e tinha uma frase dele lá: para ter uma nova realidade, você precisa questionar algumas de suas antigas verdades. A gente para dentro do negócio, até por isso que eu falei dos meus pais, né? Eu trouxe para dentro do negócio muito das minhas crenças limitantes, muito das minhas experiências, muito do que eu aprendi na minha vida, né? E eu digo isso porque alguns acontecimentos dos últimos meses assim me fizeram pensar bastante por que algumas pessoas tomam certas atitudes, né? E conversando com a Preta, até ela me disse: porque as pessoas são assim, né, Lima? Tem pessoas que não se lapidam, tem pessoas que essa é a verdade delas. E a gente, às vezes eu fico sem entender, né? Eu sou meio inocente nesse ponto, assim, né? Mas a gente traz a gente mesmo para dentro do negócio, a gente traz a gente mesmo para tudo que a gente faz. Quem nós somos, as nossas experiências, o caráter, a personalidade, né? O capricho. Eu lembro que o Cris comentou que ele apresenta plano para todo mundo, mas normalmente aquele cara que ele é caprichoso, pode ser um pedreiro, pode ser o que for, que ele é caprichoso naquilo que ele faz, e a tendência é que ele tenha sucesso naquilo que ele vai se propor a fazer em qualquer área, né? E é isso que a gente traz para dentro do negócio. Eu sempre pensei dessa forma também, a gente sempre tentou fazer tudo da melhor forma possível, né?
E na última convenção a gente escutou bastante sobre aonde você quer chegar, né? Traçar uma rota. A gente escuta muito isso no sistema, né? Todo mundo quer chegar a diamante, todo mundo quer conquistar alguns objetivos, né? Às vezes maiores, às vezes menores, a gente tem objetivos. E tanto o Cris quanto o Gilberto falaram bastante sobre isso, sobre você saber aonde você quer chegar, mas principalmente você saber aonde você está neste momento, né? É interessante porque todo mundo aqui neste negócio começa igual, com o mesmo plano, com tudo, mesmo sistema, sistema de bonificação, plano de carreira, as mesmas oportunidades. E eu penso que para a gente saber onde a gente vai chegar, não basta só a gente saber onde a gente está neste momento. A gente precisa ter consciência, e é importante para a gente, é importante para mim, é importante para você, ter a consciência de saber o que a gente trouxe para dentro deste negócio e, principalmente, se a gente está disposto a mudar algumas atitudes, né? Porque vai ter momentos que o barco pode vir a balançar, que algumas situações podem ocorrer, e se você não tiver fortalecido, sabendo de algumas fraquezas que você tem, disposto a mudar algumas atitudes, talvez nessa hora você tome decisões que mais tarde você pode se arrepender, né? Então é importante para você, não é importante para o seu GPS, ele não precisa saber onde é que você estava anteriormente, ele precisa saber só onde você está agora, mas para você é muito importante isso, que você reconheça as suas raízes, né? Que você dê valor ao quem você era. É comum quem começa no negócio, não só a gente também, né? A gente um dia começou no negócio. Para mim, eu não digo que tenha sido uma dificuldade, mas foi um desafio. A gente costuma buscar atalho, né? Eu sempre fui um cara muito criativo, queria inventar. Volta e meia eu me pego querendo fazer uma lâmina nova, mexer no vídeo, editar um vídeo, achar um caminho. Principalmente na pandemia, que estava todo mundo buscando alternativas, né? Tentando caminhar no escuro. Eu sempre me vejo fazendo isso, puxa o freio de mão, volta para o básico, né? Mas é comum as pessoas buscar atalho. E nem sempre a rota mais curta, a rota mais rápida do atalho, nem sempre é a mais segura, né? É preciso que a gente tenha a percepção que o caminho ele é muito longo, o caminho não é curto. Isso aqui não é um negócio para ficar rico amanhã, para mudar de vida amanhã. O caminho é longo, tem desafios. Existem muitos desafios, vão ter muitas situações, né? Não só no nosso caminho dentro da Polishop, mas na nossa vida tradicional. E a gente precisa estar disposto realmente a se lapidar, a modificar alguns hábitos, né? Eu não tinha, por exemplo, o hábito de leitura também. Hoje eu tenho o hábito de leitura. Devia estar lendo mais, mas eu já tenho o hábito de leitura, né? Mas é preciso que a gente modifique algumas atitudes para que a gente possa vencer. Senão é certo que a tendência é que a gente não chegue onde quer, né? Se tu começar a olhar para o lado e achar que sabe tudo, cara, você não vai chegar, né? Tem que estar sempre pronto a aprender, tem que estar com a mente forte, tem que ter sempre muito controle e serenidade para tomar decisões, né? Nós passamos por um momento aqui de enxurrada de informações, de pressão de tudo quanto era lado, né? E, cara, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar. A gente conseguiu fazer um filtro de várias informações, né? Um amigo meu, esses dias, me disse que sonho grande não cabe em gaveta, né? Eu guardei essa frase aqui, pô, é verdade, né? Eu costumo dizer que quando eu comecei o negócio, os meus sonhos estavam embaixo dos boletos, na última gaveta. Mas meus sonhos eram pequenos, na verdade, né? E sonho grande realmente não cabe em gaveta. Até se coubesse em gaveta, a Polishop, as mesas da Polishop tinham gaveta, né? E a Preta me perguntou esses dias, né? Será que as pessoas estão dispostas a pagar o preço realmente? Como a gente está disposto a pagar o preço realmente? Será que todo mundo que fala que quer chegar a diamante está disposto a pagar esse preço? A nossa vida empreendedora antes da Polishop chegar na nossa vida, né, a gente se conheceu, construiu um negócio, e quando a gente viu, a gente estava envolto numa teia de aranha. Eu tinha o meu negócio tradicional, a Preto dela, a gente virou refém do nosso próprio negócio, né? Nós não somos empresários, nós não nascemos empresários, a gente não soube, talvez, duplicar lideranças dentro do nosso negócio tradicional, tivemos muitos funcionários, mas o nosso negócio nunca funcionou sem a nossa presença, nunca funcionou. E quando a gente viu, a gente já estava com quase 20 anos de trabalho, de 12 a 15 horas por dia. Isso antes da Polishop nos conhecer, da gente conhecer a Polishop. A gente trabalhava para pagar boleto, a gente tinha um nível de estresse altíssimo, altíssimo mesmo, né? Tinha dias que a gente sabia que tinha alguns clientes lá que insuportáveis,
aquele cliente chato que tu não quer atender e tu tinha que engolir a seco, era problema atrás de problema, e a gente começou a olhar para frente, ficar preocupado com o futuro, porque a gente sabia que a gente ia ter que fazer isso para o resto da nossa vida, né? Era de onde vinha o nosso dinheiro. Nós nunca tiramos férias na nossa vida, nunca tiramos férias. Férias para nós era talvez ali uma sexta, um sábado e um domingo. Em 2014 a gente chutou o pau da barraca, literalmente, né? O nível de estresse era tão alto, rolou estresse familiar também. A gente acabou fazendo 3 viagens em 2014 e talvez tirando uma das maiores lições, né, da nossa vida. Fizemos 3 viagens, a gente conseguiu ficar em torno de 20 dias longe do negócio. A gente foi para Disney, a gente foi para Curaçao e a gente foi para Argentina, correr na Argentina, para Disney com a família. A gente foi para Disney com a família porque a gente conseguiu uma promoção de passagem, um erro de sistema, senão a gente também não ia, né? E ficamos em torno de 20 dias longe dos negócios. Quando a gente voltou, estava quase tudo quebrado, né? Prejuízos e mais prejuízos, nosso negócio só funcionava com a nossa presença, levamos quase um ano correndo atrás da máquina para botar as contas em ordem, para retomar a vida, foi uma grande lição, né? A gente aprendeu que quando está tudo bem, não adianta ser eufórico, não achar que está tudo lindo e maravilhoso, mas também não adianta ficar muito frustrado na derrota, não. Porque o tempo passa, né? O mundo gira, as coisas voltam, e isso é uma lição da pandemia também. Uma hora acabou, né? A gente já está voltando a crescer, as coisas já estão voltando a acontecer, e essa foi uma das maiores lições que a gente teve neste período. Quando a Polishop chegou na nossa vida, ela chegou até de uma forma improvável, né? A gente não esperava uma situação como aquela, jamais imaginou, né? Receber aquele tipo de convite. Já contei essa história algumas vezes, mas a gente acabou fazendo um cadastro em junho de 2017. Vai fazer 5 anos que nós fizemos esse cadastro. A gente saiu de Osório, fizemos uma logística, fomos a Porto Alegre e vimos o plano numa RA, numa sala lotada, né? Polishop. Chegamos lá, vimos o banner da Polishop, pessoas bem vestidas, e como é legal quando tu enxerga pessoas bem vestidas, né? A gente não estava acostumado com isso, né? Te dá uma sensação tão boa, né? Quando tu vê pessoas bem arrumadas, bem apresentáveis. E a gente enxergou isso quando a gente viu numa sala lotada e nós cadastramos na hora. A gente cadastrou na hora sem entender muito o plano, mas a gente sentiu o plano, né? A pessoa que apresentou este plano, ela apresentou para a gente, nos transmitiu um sentimento de tanta verdade, de tanta confiança, que aquilo ali para nós, cara, isso vai acontecer, né? Não tem, já me apresentaram 500, já tentaram me apresentar 500 coisas antes disso, né? Mas eu nunca dei ouvido, sempre fui muito cético. E ali a gente fez um cadastro na hora. E a gente resolveu fazer por nós, pelos nossos sonhos, pelos nossos desconfortos. Decidiu fazer de forma paralela, em horas improdutivas. A Preta segurou as pontas em casa e eu usava à noite para poder trabalhar, fazer os contatos em horário, fazer os contatos na hora que eu ia pegar as crianças na escola e apresentava plano à noite, para ter ideia, né? Fiquei 10 dias estudando, eu não sabia fazer nada disso, aqui era um mundo novo. Foi bem legal, até porque a gente começou a conhecer um pouco da nossa linha ascendente, que está com a gente até hoje. Na época, o Dudu e a Beth eram diamantes, a gente foi muito bem recebidos naquela RA, né? As boas-vindas foram eles que deram, e nos colocaram de cara com o sistema. Depois, na semana seguinte, já estava em Osório, fazendo RF, tirando as nossas dúvidas, e a palavra-chave foi essa, né? Não sei fazer, Dudu, como é que eu faço isso? Cara, aprende, né? Sistema Winner, o sistema está aí para todo mundo. O sistema é o teu GPS, é o sistema que vai te levar aonde tu quer. E cada dia mais, principalmente agora, fica claro a importância de estar conectado ao sistema. Cada dia mais. E também fica claro que quem não se conecta ao sistema está cada dia mais perto da porta de saída. É muito claro isso. Eu, de certa forma, até me arrependo de não ter duplicado mais a utilização do sistema, isso que eu faço sempre, porque muitas pessoas acabaram saindo do negócio, talvez por eu não ter duplicado tanto o sistema, conectado tanto elas no sistema. Talvez elas tenham perdido a oportunidade de realizar algum sonho por não estar no sistema, por não entender o próprio negócio, por não estar preparadas para se lapidar. O sistema é a base de tudo que a gente faz aqui dentro, né? E, cara, vídeos, treinamentos, você faz a hora que quer, você faz
quando quer, você não tem patrão, você não tem empregado. Eu escutava os treinamentos com fone de ouvido, trabalhando, né? O custo do sistema é irrisório, né? Perto do que a gente paga no mercado tradicional para qualquer outro curso, para qualquer outra mentoria. Então, eu digo que eu aprendi mais, costumo dizer isso, que eu aprendi mais dentro dessa plataforma, né, do que nos 10 anos de faculdade. E fazem 5 anos que eu faço isso, sendo que a metade desse tempo é dentro da pandemia. Quando a gente começou a fazer isso, vi os primeiros vídeos de primeiros passos, e o Dudu me disse, cara, o vídeo mais importante é o tal do ciclo do sucesso, padrão de 8 passos. Eu não vou ficar falando do padrão de 8 passos, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas uma das coisas mais interessantes que eu vi quando eu comecei é que eu tinha que definir sonho. Cara, como é difícil definir sonho, né? Eu pensei comigo na época, mas definir sonho, como é que se define um sonho? Eu tinha uma dificuldade tremenda para definir o que eu queria. As gurias aqui, se eu perguntar para elas, o nosso quadro dos sonhos é praticamente delas, né? Elas têm sonho, a mente limpa, sonham a torta e a direito, sonham, querem isso, querem aquilo, querem viajar, querem conhecer o mundo, elas querem muitas coisas. Eu não sabia o que eu queria. O que eu sabia quando eu vi esse plano de negócio é o que eu não queria. Eu tinha um desconforto tremendo com as possibilidades de futuro e com tudo que a minha vida tradicional me apresentava naquele momento. Eu sabia exatamente o que eu não queria, coisas que estavam me atormentando diariamente. E se você é como eu, assim, tem dificuldade de definir um sonho, é importante que você saiba que você precisa definir um sonho forte e verdadeiro. Se não é algo que tu quer, cara, que seja algo que tu não quer. Mas tem que ter um motivo forte e verdadeiro, porque é por ele que tu vai fazer. Se tu não tiver um motivo forte e verdadeiro, na primeira balançadinha do barco tu cai. Pode ter certeza que tu cai, né? E aí vem a pergunta, quanto é que vale o teu sonho? Né? Tem que definir sonho, mas quanto vale o teu sonho? Eu não sabia nem definir sonho. A Preto me perguntou, pô, tem gente que... isso agora nos últimos meses, né? Para algumas pessoas, sonhos têm preço, né? Para outras têm valor. Realmente, né? Para algumas pessoas tem preço, para outras tem valor. Quando eu defini os meus primeiros sonhos, eu coloquei preço nos meus sonhos, né? Eu tinha que definir sonhos a curto, médio e longo prazo, eu não sabia como fazer. Então, de cara, provavelmente todo mundo acaba fazendo isso, eu fui para os sonhos materiais, né? Desejos, eu queria ter uma casa, melhorar minha casa, trocar de carro, viajar, uma roupa nova. Um sonho hoje muito latente é chegar no posto de gasolina e dizer completa, aditivada no débito. Isso é um sonho de consumo, né? Eu nem sabia sonhar, né? Só que com o passar do tempo, então nem te preocupa tanto se tu ainda não tem um sonho tão forte, mas busca definir esse sonho, porque com o passar do tempo a gente foi aprendendo que o dinheiro é consequência, né? Que é muito mais importante aqui dentro desse negócio você buscar sonhos que tenham valor do que sonhos que tenham preço. Quando o sonho tem preço, o teu prazo aqui dentro é curto, né? O que tem preço se paga. E as pessoas se vendem, o discurso se vende, a dignidade se vende. Quando tu tem sonho que tem valor, o dinheiro ele vira consequência. Tu tem um compromisso, tu tem responsabilidade, né? Tu tem a possibilidade de deixar um legado, de mudar a vida de pessoas, de inspirar outras pessoas. E isso jamais te tira da tua rota. Talvez isso seja a tua mola propulsora, né? E a gente aprendeu a fazer isso, a construir sonhos com mais valor. A gente aprendeu a entender que o dinheiro ele é uma consequência e ele vai chegar com o tempo. Se não é hoje, vai ser amanhã, vai ser depois. A mudança de vida, a mudança financeira, ela vem depois. A mudança interna, intelectual, que vem antes, né? O João já disse, né? Não deixe que nada abale seus sonhos. Daniel também diz, seja obcecado pelos seus sonhos. Os sonhos estão em tudo. Se tu não tiver sonho grande aqui dentro, tu não vai chegar a lugar nenhum. Isso é certo, né? Para que tu te mantenha na rota, para que tu te mantenha focado no teu sonho, só tem uma ferramenta. Não tem outra ferramenta. É muito claro para nós isso. Sistema Winner. O sistema, não só o sistema do aplicativo, com vídeos, com treinamento, não é só isso. Todo um complexo de um sistema de treinamento que envolve o nosso negócio. O sistema Winner ele tem a capacidade de te lapidar, de te melhorar, de modificar
quem tu trouxe para o negócio, fortalecer a tua crença, ampliar a tua visão, né? Limpar a tua mente, tirar as informações ruins que tu trouxe contigo, mostrar outras verdades. Eu aprendi aqui dentro que as minhas verdades não eram as verdades verdadeiras. Tem tanta outra realidade mais importante e mais inteligente que as minhas, né? E o sistema, ele vai manter a tua chama acesa. A gente tem momentos que a gente não consegue botar o mesmo ritmo no negócio. Mas se tu te mantém conectado ao sistema, tu mantém a tua chama acesa. Esteja sempre perto do sistema. O sistema, além dos vídeos de treinamento, que são maravilhosos, acabamos de ter um treinamento com a Lu, que daqui a pouco está subindo para o sistema, tem os treinamentos de domingo, tem os treinamentos da sala do Cris, né? Tem a apresentação de plano, são os seminários, esteja em todos. O seminário é o sistema funcionando ao vivo, né? As RAs, as RFs, os MOPs 1 a 1, é a melhor forma da gente crescer. Foi ali que nós aprendemos a fortalecer o compromisso com o nosso negócio, né? Nós aprendemos a mostrar o plano dentro de uma RA, assistindo o plano, vendo como é que se fazia. Nós sentávamos nas cadeiras de trás, na hora dos fechamentos, para reforçar argumentos, aprender como se fazia fechamento. É dentro desses eventos que tu cresce, que o teu time cresce, que tu encontra liderança no teu time, que tu te aproxima dos teus uplines, que tu te aproxima também dos teus downlines, né? Outra forma de tu te manter na rota dentro desse negócio é vivendo o negócio. Não é só indo num evento, não é só aparecendo de vez em quando, não é de vez em quando aparecendo no treinamento. Cara, tu tem que viver este negócio. E a gente vive o negócio. A gente usa as roupas da Polishop diariamente. A gente aproveita todas as experiências que a Polishop pode nos proporcionar. Todas. A gente está sempre conectada com live, com lançamento, né, no Instagram, onde a gente pode, a gente está conectado, a gente não perde uma oportunidade. Vai ter reunião, cara, teve uma reunião de diamante que eu não podia nem estar lá no meio da pandemia, com as contas pegando aqui, a gente dá jeito, a gente vai, a gente tem que estar junto, aproveita as oportunidades. Te aproxima da tua linha ascendente, né? Tenta sempre aumentar a tua média. Nós vivemos, eu e a Preta aqui por 40 anos, né? Tendo uma cidade de 40 mil habitantes, os meus amigos, cara, os meus amigos continuam andando de bicicleta, para ter ideia. Continuam no bar bebendo enquanto a gente estava trabalhando. Cara, não é isso aí que eu quero para crescer, né? Para crescer, tu precisa aumentar a tua média, tu precisa estar com pessoas melhores do que tu, senão tu não vai crescer. Não que eu não goste dos meus amigos, eu gosto deles, mas, cara, não são eles que vão me levar a alguns lugares. Tanto que não são eles que fazem um negócio junto com a gente, né? Os meus amigos todos me disseram não, meus amigos estão tudo esperando a gente ficar rico, mudar de vida, comprar um jatinho, tá todo mundo esperando as coisas acontecer, né? Talvez depois eles entrem, né? E a gente aproveita todos os produtos, sempre, né? A gente movimenta a nossa casa, a gente faz o nosso consumo inteligente. Eu costumo dizer que se a gente não gosta de um produto, a gente aprende a gostar do produto, porque é muito inteligente eu comprar produtos de mim mesmo, simples. Não faz o menor sentido eu comprar produto de concorrente. Tem gente que me diz, mas o preço, mas... Cara, é o teu negócio, não me interessa. Se eu sou dono da padaria, eu jamais vou comprar pão na padaria do vizinho. A gente fica angustiado, às vezes, quando falta algum produto no estoque da empresa, que aconteceu durante a pandemia, que eu sou obrigado a comprar no mercado, né? Sabendo que existe o produto dentro da empresa. Aproveita as estruturas, as lojas, os offices. Essas duas fotos aí, a foto de cima da última convenção, que a gente ficou junto no Airbnb, o Dudu, a Beth e o Zang, estava bem divertido, nos divertimos bastante, né? E a de baixo foi depois de um seminário, uma casa do Dudu, a gente fez um churrasco, o Dudu está até hoje nos devendo, o Zang sabe disso, nos devendo uma aposta, até hoje não pagou, só nos conversou. Então, é importante a gente estar perto de quem nos leva para cima, né? Outra forma de tu te manter na rota, cara, está nas viagens. Se tu não está nessa, vai para a próxima. Faz de tudo para estar nas viagens. E aproveita cada minuto das viagens. Cada minuto. Não deixa para chegar em cima da hora. Chega antes. Seja o primeiro da fila, seja o último a sair. Aproveita cada segundo. Esteja perto dos teus uplines, né? É diversão, é conhecimento, é reconhecimento. É estar perto dos amigos. É impressionante que tem tanta gente buscando qualificação para estar nas viagens e não conseguiu. E tem gente que qualificou que não aproveita. Claro que, obviamente, tem pessoas que têm problemas em questão de trabalho, outras situações, mas tem tanta gente que não tem situação nenhuma que podia estar lá aproveitando,
fazendo o seu negócio girar, crescer, aproveitar essa oportunidade, às vezes até de provar para os amigos que diziam que não dava certo, né, com uma fotinho no Instagram, e não aproveitam. Então, cara, aproveita todas as oportunidades que a Polishop te dá, né? Não tem menor sentido você ganhar uma viagem como essa e não estar presente numa viagem como essa. Claro, com as exceções daquelas que eu falei, né? E estar nos eventos grandes, né? As grandes convenções. Nós cadastramos em junho, no dia 20, no dia 30 já tinha o primeiro seminário, e em dezembro, 6 meses depois, a primeira convenção, né? Na primeira convenção, nós começamos a entender o tamanho da empresa, a visão da empresa e aonde esse negócio poderia chegar e aonde a gente poderia chegar junto com a empresa. E não perdemos nenhuma desde então. Nós fomos a convenções que a gente teve problemas de saúde, né, na convenção, situações com a Preta, teve que sair de ambulância de convenção, mas a gente não perdeu nenhuma. Com pandemia, sem pandemia, online, presencial, a gente não perdeu nenhuma. E tem gente que me diz, mas tu vai na convenção porque tu já é um diamante, as pessoas que vão lá é porque já são. Não, é o contrário, né? É ao contrário, as pessoas vão lá, elas são diamantes, elas são triplos diamantes, porque elas foram a todas as convenções. É lá que tu aprende. É perto das pessoas que sabem fazer que tu aprende. Não dá para perder nenhuma, né? E tu te mantém na rota fazendo o trabalho, obviamente, né? Não adianta tu fazer tudo isso, senão vai ser o clubinho, né? O clubinho da Polishop, mas fazendo o trabalho. Às vezes com mais efetividade, às vezes com menos, mas faça o trabalho. Essas fotos aqui são fotos de eventos anteriores à pandemia, RFs, RAs que nós fazíamos em Osório, né? Na foto da esquerda ali tem o Dudu bem mais gordinho, na época ele era diamante, quando a gente começou a fazer aqui. Depois lá embaixo tem o Zang também, mais cheinho, estão tudo diferente, lapidados hoje. Isso aqui é certo que são eventos que vão voltar, com sala cheia, a gente vai reconstruir tudo isso. Passando a pandemia, as pessoas saindo na rua, é certo que isso vai acontecer. Então, tem que fazer, tem que cavar. Essas duas próximas telas talvez sejam as telas mais representativas para mim neste momento do negócio, né? Porque todo mundo quer ter sucesso, mas são poucas as pessoas que a gente vê conectada ao sistema. São poucas as pessoas. Muita gente fala, pouca gente faz. E quando tu começa a te afastar, quando tu começa a te aproximar do sistema, é porque tu está te aproximando do sucesso. E, obviamente, quando tu te afasta, tu está te afastando dele. Tu está abrindo as portas para a saída, né? É certo que teu GPS vai dizer que teu sinal está fraco, está inexistente, porque tu está abrindo portas, está te afastando, portas de saída. Quando tu te afasta do sistema, te afasta de tudo isso, para de consumir produtos, te afasta dos eventos, te afasta do sistema de treinamento, a tua chama começa a apagar. Não é que a tua chama apaga primeiro e depois tu te afasta. Não. Tu te afasta de tudo isso e a chama começa a apagar. Tu começa a voltar à rotina, tu começa a esquecer dos teus sonhos, tu começa a botar foco nos problemas, botar foco nos boletos. Tu começa a procurar defeito no negócio. Tu começa a buscar defeitos que não existem no negócio. E tu começa a procurar furo no plano de carreira, furo no plano de bonificação. Tu começa a procurar coisas que não existem, que estão só na tua cabeça, talvez para justificar a tua ausência. Tu começa a reclamar de produtos, começa a olhar para a grama do vizinho, e esses são os maiores sinais de que tu está saindo do negócio, que está desistindo dos teus sonhos. Então, se algo disso aqui está acontecendo, talvez, na tua vida, cara, ou na vida de um downline, ou no que você conheça, cara, puxa o freio de mão, olha para dentro, bota um pouco de foco e alinha, porque é questão de tempo para muita coisa errada acontecer, né? E a outra coisa mais importante, talvez, de tudo isso que a gente aprendeu nos últimos anos, seja o tal do crossline. Tem treinamentos do Daniel, tem treinamentos no sistema falando especificamente de crossline. E quem são? Né? São as pessoas que não são nem teu upline ativo e nem teu downline ativo. Porque tem crossline até de downline inativo, né? O downline inativo, ele começa a botar defeito e acaba te tirando do negócio. Então, tu não tem que dar ouvido para crossline. Para crossline, tu tem que ser gentil, tem que ser cordial, tu tem que ser simpático e só. Deu. Tchau e bênção. Né? Tu não tem que estar falando de negócio, tu não tem que estar perguntando sobre negócio.
não tem que estar querendo saber como é que está o negócio dele, por que ele não estava no treinamento, não tem que estar perguntando isso para a tua linha ascendente, tu tem que cuidar daquilo que tu enxerga no teu my office. Ponto. É como a mamãe dizia lá atrás, filho, não dá conversa para estranho, não bebe nada do copo de ninguém que tu não conhece, não entra no carro de ninguém que tu não conhece. Cara, tu não conhece, não está no teu my office, tchau, pronto. Não siga nas redes sociais. Não siga. Lembra que tudo que a gente faz aqui dentro duplica as coisas boas e principalmente as coisas ruins. As coisas ruins duplicam numa velocidade tremenda. Então, não siga nas redes sociais. Porque quando você segue nas redes sociais, você está mostrando para o seu time que ele também pode seguir. E a gente sabe que as redes sociais hoje, elas vendem, não vendem a verdade, elas vendem o que as pessoas querem mostrar. Né? E se tu tá com uma crença forte, se tu tá seguro dos teus sonhos, dos teus objetivos, talvez isso não seja impactante para ti. Mas sempre vão existir momentos em que você vai estar com a crença um pouco mais abalada, com a energia um pouco mais baixa. Se você estiver longe do sistema, com energia mais baixa, seguindo crossline, cara, você está abrindo porta de saída do seu negócio. E às vezes você leva um monte de gente junto, né? Mas tem um lado bom também, né? Porque da mesma forma que há males que vêm para bem, existem malas que vão por bem, né? E eu estou quase encerrando aqui, eu sou meio rápido até. A gente, na sexta-feira, a gente estava em Porto Alegre, e na sexta-feira, aqui em Osório, entrou o decreto de fim das máscaras, graças a Deus, em ambientes abertos, fechados, né? Algumas exceções ali, mas do fim das máscaras. No sábado pela manhã, nós acabamos indo na feira, tem uma feira na cidade, e até foi interessante, foi engraçado, porque eu e a Preta, a gente começou a enxergar as pessoas rindo, né? A gente não via mais o rosto das pessoas, não via mais os dentes das pessoas, as pessoas não riam mais. Então as pessoas estavam sorrindo, estava diferente, é uma energia diferente apenas pelo fim das máscaras, né? Então está tudo voltando a acontecer, os eventos estão sendo liberados, as viagens estão sendo liberadas, as máscaras literalmente caindo, né? As pessoas voltando a sorrir, a energia subindo novamente. Só depende da gente construir um negócio. O que tu tem que fazer? O que a gente faz sempre, desde o início, desde quando a gente cadastrou. A gente recomeça todos os dias. Todos os dias a gente busca uma meta elite, a gente busca mais um. Às vezes isso vai acontecer com mais efetividade, às vezes não vai acontecer com efetividade. Às vezes você vai receber muito não, para lá no final receber um sim, às vezes o sim vai vir no começo. Mas segue trabalhando, segue olhando para frente, segue aprendendo sempre, segue conectado no sistema sempre. Está muito claro para nós, principalmente depois da convenção, que a gente vive um novo momento, né? Está tudo alavancando novamente, rumo a 2030. A gente vive um novo momento. A Polishop está com um olho em 2030. Né? Tinha gente que tinha medo, mas será que a gente vai para 2030? Vai, a gente vai para 2030. Então é hora de reconectar com a lista antiga. As viagens estão voltando. Aquela galera que te disse não, cara, ela vai curtir tuas fotos nas viagens. Te reconecta com a tua lista antiga, com quem disse não. É hora da gente sair para a rua. Existe o online. Cara, mas sai para a rua, né? Olho no olho, senta para um café, lista nova, gente nova. A gente precisa mostrar o plano, mostrar num café, na casa de um amigo, convida para tua casa, vai na casa dele. E no online, se tu achar que assim é melhor, se é efetivo para ti, no meu caso, eu prefiro muito mais o olho no olho presencial. Né? Tem que ter consciência que nós somos pioneiros no canal. São um pouco mais de 10 anos. A gente nem começou ainda. Né? Desconta esses últimos 2 aí que estava essa bagunça de pandemia, né? Mas são 10 anos, pouco mais de 10 anos. Nós somos pioneiros. Daqui a 20, 30, 50 anos a gente vai estar lembrando disso. E aproveita a jornada. Né? Não sei se você veio aqui a passeio, mas o caminho é longo. A gente tem que curtir a jornada, tem que ser leve. Outra coisa que nos chamou demais a atenção na convenção é que as pessoas estavam leves, estavam sorridentes. Essa pandemia, de certa forma, fez um filtro e a gente tinha pessoas com o mesmo comprometimento, com a mesma visão, olhando para frente. E aproveita essa jornada. Né? A beleza dos teus sonhos não está ligado diretamente à conquista, mas ao caminho que a gente percorre para chegar, para conquistar. Né? Aproveita a jornada, aproveita as viagens,
Se não tiver nessa, cara, busca levar mais gente para a próxima, busca te qualificar para a próxima. Não deu esse ano, vai para o próximo, né? E ótimo se puder estar em todas, mas se não tiver uma, a próxima vai chegar, é só seguir fazendo o trabalho. Próxima convenção, tem convite da próxima convenção? Convite da convenção a gente já compra na convenção, né? Nós já compramos o nosso na última convenção. Se tu quer chegar a 2030, se tu quer buscar os teus sonhos, se tu quer crescer dentro do canal, se tu quer chegar a algum resultado, tu tem que estar em todos os eventos, tu tem que estar dentro do sistema. A convenção, ela faz parte de um sistema que vai te levar onde tu quer chegar, né? Próxima convenção agora em novembro, nós já estamos até olhando passagem, de olho em passagem, para estar na próxima convenção. O convite já está na mão. Até o dia 31 tem promoção ainda, aproveita, se tu não comprou, aproveita e compra o teu convite, né? Porque é hora de estar lá, né? É hora de levar o time, é hora de duplicar, de conectar o time ao sistema. E para finalizar, eu queria te dizer que de tudo isso, desses últimos 5 anos, talvez a coisa mais importante que a gente aprendeu é que a gente precisa ser de verdade, né? O nosso canal, ele é um canal de verdade. A Polishop, ela é uma empresa de verdade. Nós temos uma linha ascendente, nós temos uma liderança, nós temos um tripé que é de verdade. Nós não somos tipo aquilo, nós não somos parecidos com aquele outro. A gente não precisa estar inventando historinha, a gente não precisa estar provando nada para ninguém. Nós somos uma empresa forte, nós somos gigantes, e nós, empreendedores, nós temos que vender a ideia da verdade, sempre, né? A gente tem que estar sempre mostrando a verdade, porque pode passar o tempo que for, a verdade ela aparece, né? Se tu tentar fazer de outra forma, se tu tentar inventar histórias, tentar buscar um outro caminho, mais cedo ou mais tarde, a tua verdade ela vai aparecer. Se tu não estiver disposto a te lapidar, te melhorar, a tua verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. Então, busque sempre ser de verdade neste canal, né? A gente precisa de muita responsabilidade aqui dentro. Eu sempre digo isso. A gente lida com pessoas, pessoas têm sonhos, pessoas têm histórias, pessoas se dedicam, e a gente precisa ter responsabilidade e agir de verdade. Não sou um treinador, não sou um professor, não tenho a didática. O que eu posso fazer é sempre contar um pouquinho do que a gente aprendeu, e se, de repente, de alguma forma, a gente puder ter impactado você a tomar uma decisão, de estar na próxima viagem, de estar no próximo evento, de fazer algo a mais pelo seu sonho, cara, pega tudo e vai para cima, entendeu? Conta com a linha ascendente, conta com a liderança, conta com a empresa, te conecta com a tua linha ascendente, e arregaça as mangas, para de mimimi, para de pandemia, acabou isso, para de inventar desculpa, vai para a rua, dá a cara para bater e faz por ti, faz pela tua família. Tá legal, galera? Boa noite a todos e a gente se vê agora na Ruby Trip, se Deus quiser.